Vamos agora até os Estados Unidos, porque a comunidade católica por lá segue homenageando o Papa Francisco, que morreu nesta segunda-feira. Eventos estão programados pelo país ao longo dessa semana. O Eliseu Caetano está de volta com mais informações. Eliseu, como deve ficar então a programação desses eventos por aí? Bom dia novamente para você, para o Nonato, para todos que acompanham o Jornal da Manhã. A gente volta a falar ao vivo, direto aqui dos Estados Unidos. Neste momento, na costa leste americana, 7 horas da manhã com 32 minutos. Temperatura de momento no sul da Flórida, 22 graus Celsius. Desde que a morte do Papa Francisco foi anunciada, a comunidade católica aqui no país está mobilizada em uma ampla rede de homenagens ao pontífice, que faleceu após sofrer um AVC e insuficiência cardíaca. Paróquias, centros comunitários em todo o país estão organizando missas, vigílias e também ações sociais para celebrar o legado do pontífice argentino. E eu fiz uma busca, Soraya, pelos principais eventos das grandes dioceses aqui do país. Então a gente começa falando por Nova York, porque por lá a Arquidiocese vai realizar uma missa solene na Catedral de São Patrício. Vai acontecer nessa sexta-feira, dia 25 de abril, às 7 horas da noite pelo horário local, com transmissão ao vivo pelo YouTube da paróquia. Já em Chicago, a Arquidiocese de lá vai promover uma vigília interreligiosa na Catedral, quinta-feira, 24 de abril, às 6 horas da noite, reunindo líderes de diferentes fés para homenagear o Papa Francisco. Em Los Angeles, na costa oeste do país, a Arquidiocese vai organizar uma série de missas em memória do Papa Francisco em diversas paróquias da região ao longo da semana, culminando com uma celebração na Catedral de Nossa Senhora dos Anjos, que vai acontecer no próximo sábado, dia 26 de abril, às 17 horas, portanto, às 5 horas da tarde, pelo horário local. Aqui na costa leste, em Filadélfia, a Arquidiocese lá vai oferecer missas e outros eventos em honra ao falecido Papa, conforme foi noticiado agora há pouco pela rede de TV Telemundo. Agora, já há muitas reações por aqui, Soraya e Nonato, e homenagens oficiais também, viu? A Casa Branca expressou condolências pela morte do Papa Francisco, destacando o papel dele como um mensageiro da esperança, da humildade e da humanidade. Diversos líderes religiosos e políticos de todo o mundo também prestaram homenagens nas últimas horas, reconhecendo o impacto do pontífice em questões sociais, ambientais e interreligiosas. Agora, com relação ao funeral, aquilo que está sendo divulgado pelo Vaticano e que chega aqui nos Estados Unidos, aqui o que se conta, o que se diz a respeito é que o funeral do Papa Francisco está marcado para esta sexta-feira, dia 26 de abril, às 10 horas da manhã pelo horário local, na Praça de São Pedro, no Vaticano. A cerimônia deve ser acompanhada por uma grande comitiva da Casa Branca, portanto, além do executivo, congressistas e senadores também são esperados para participar da despedida ao Papa Francisco, que vai acontecer até esse fim de semana lá em Vaticano, na Itália. A gente vai seguir daqui acompanhando. Eu volto ao longo desta edição do Jornal da Manhã para a gente ir atualizando essas e outras importantes notícias do dia aqui na América do Norte. É com vocês no estúdio. Obrigada, Eliseu, por enquanto. Até daqui a pouquinho. Deixa eu chamar novamente aqui os nossos comentaristas, a Deise Ciocari, também conosco hoje, José Maria Trindade, começando pela Deise dessa vez. A gente vem repercutindo, né, já desde ontem, todas essas demonstrações de solidariedade, né, lamentando a morte do pontífice, seja de fiéis católicos, da comunidade internacional, de autoridades também, e falando a respeito do próprio perfil do Papa Francisco, que conseguia lidar com temas do mundo moderno até com muita naturalidade, né? A gente falou agora há pouco também do futebol. Deise, na sua avaliação, na sua leitura, a igreja ganha com isso? Com o perfil do Papa, sim. E esse vai ser um grande desafio agora, né, Soraya? A igreja, na verdade, tem 3 caminhos agora que a igreja pode seguir, né? Um é um caminho da continuidade, que é esse perfil mais conciliador do Papa, de debate, de diálogo, de escuta, né, que a gente reiterou aqui. Existe a possibilidade também de seguir, da igreja seguir um caminho mais conservador, né, de voltar um pouco e seguir um caminho um pouco
de voltar um pouco mais para trás, o conservadorismo, e também existe a possibilidade, no mundo onde as coisas estão tão fragmentadas, a igreja optar por um caminho mais silencioso, né, de se afastar um pouco e de optar pelo caminho mais recluso, que a igreja já utilizou algumas vezes. Então, essas 3 possibilidades, elas existem, como também utilizar os meios termos, né? Mas fato é que a maior possibilidade, hoje o que a gente enxerga e que os analistas estão apontando é que o caminho da continuidade do legado do Papa Francisco deva ser o caminho preferencial, né? Mas existem essas três possibilidades agora. Agora, o que eu acho, Soraya, é que eu reitero esse ponto, acho que foi muito importante porque às vezes com o passar dos anos a gente acaba esquecendo, mas quando o Papa Francisco assumiu a igreja, existia sim uma desconfiança em relação à instituição que ele conseguiu quebrar aos poucos com o diálogo, com a comunicação dele, com o processo de escuta, que isso precisa ter uma continuidade para que a igreja possa entender e possa ouvir, reitero, esses novos tempos, esses tempos que vão mudando constantemente. Então, acredito que a primeira opção ela ainda seja melhor para a igreja, se ela quiser continuar entendendo esses tempos de mudança. Existe um novo mundo da comunicação e isso forma uma nova cultura e, por que não, a influência na religião. Eu costumo comparar muito o momento em que Gutenberg inventou a prensa e produziu bíblias em profusão, e aí os fiéis começaram a ir para as igrejas com bíblias nas mãos e encontraram contradições no que se pregava e no que estava a Bíblia. Daí surgiu o grande cisma na Igreja Católica, né, com Martim Lutero, onde nasceu o protestantismo. E nós vivemos agora um momento semelhante. É que com um celular você acaba desbancando qualquer grupo de comunicação e, inclusive, dogmas. E é isso que está acontecendo. O Papa Francisco sabia disso, principalmente quando ele chamava os cantores evangélicos, dava força, voz e luz para os padres que comunicam através desse novo mundo da internet e da comunicação tradicional também, e se aproximava muito deste palanque eletrônico que não pode ser desprezado. O Papa Francisco sabia disso e implantou esta ideia no Vaticano. E aí a Igreja Católica abriu para esse novo mundo da comunicação que, repito, se reflete no nosso dia a dia e na nossa religiosidade. Então, a escolha do novo Papa, que é uma postura da Igreja daqui para frente, terá, evidentemente, este reflexo do papado de Francisco.